Esse vídeo traz um estudo de caso muito legal, muito bacana com a Mariana, que é coordenadora do escritório de projetos de uma instituição pública lá de Santa Catarina. E nesse estudo de caso, a gente vai ver como que ela conseguiu salvar o escritório de projetos da organização e, inclusive, dar ao escritório de projetos uma posição de destaque por meio da utilização aí do Scrum como um framework para gestão dos seus projetos, tá? E esse vídeo, né, esse estudo de caso, ele está dentro do contexto, ele é uma espécie de aquecimento para um workshop gratuito que eu vou ministrar em breve. Eu vou colocar o link para que você possa se inscrever para ele também. A inscrição é gratuita e neste workshop gratuito eu vou te ensinar como você também, assim como a Mariana, né, pode se tornar um líder de times e projetos, um líder ágil, né, de times e projetos, aí aprendendo a gestão ágil e se tornando também um líder ágil certificado, seja como Scrum Master ou como Product Owner. Eu vou colocar o link, então, na descrição desse vídeo. Então, até talvez antes de assistir ao vídeo, vale a pena você lá clicar e já se inscrever e receber todas as instruções de participação, tá bem? Vamos lá para o nosso estudo de caso com a Mariana Dutra, então. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Mariana Dutra, que foi minha aluna no meu curso sobre Scrum, que é também o preparatório para certificações PSM e PSPO. E a gente vai estar falando hoje sobre o uso do Scrum mesmo, sobre certificação, sobre o trabalho dela, e eu tenho certeza que as informações que a gente vai trazer aqui vão ser de grande valia para muita gente. Então, antes de mais nada, Mariana, eu queria te agradecer por ter aceito esse convite já de antemão. Obrigado. Imagina, prazer a todos aí também. Eu não sei se eu já começo me apresentando. Acho que sim. Pode falar Pode um ser? pouquinho de você, pode falar um pouquinho do seu trabalho. Tá bom, então. Eu trabalho aqui hoje como coordenadora do escritório de projetos da Procuradoria-Geral do Estado. Eu trabalho no serviço público há 3 anos, mas eu vim da iniciativa privada. Eu me formei em Uhum. administração pública na UDESC e comecei a me apaixonar por gestão, né, gestão de projetos, quando eu entrei para trabalhar em algumas startups de desenvolvimento de software, e foi aí que eu tive meus primeiros contatos assim com o Scrum, com metodologias ágeis, mas não tinha muito conhecimento sobre isso, assim, né? A gente já tinha mais ou menos um framework de trabalho, mas eu não tinha muito domínio das ferramentas. E quando eu vim trabalhar aqui no serviço público, eu senti a necessidade de estudar para poder tentar implementar um pouco dessa metodologia aqui, porque a forma de trabalho era muito orgânica e realmente Uhum. não estavam dando os resultados esperados, então eu resolvi tentar aprender. Foi como eu conheci o curso também, fiz o curso e trouxe um pouco desse conhecimento para o meu dia a dia aqui no escritório. Não, legal, bacana. Só porque o que que acontece? Eu estou entrevistando a Mariana quase um ano depois que ela fez a prova já. Então, ela deve ter começado a fazer o curso um ano e pouquinho atrás. Aí fez a prova justamente porque eu queria dar um tempo para que a gente já pudesse falar da aplicação prática e de que tipo de coisa que a certificação pode ter trazido para ela, né? Então, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, Mariana, naquele momento em que você fez a prova e hoje a posição que você ocupa é a mesma, o seu trabalho é o mesmo ou mudou alguma coisa, assim, em termos, eu digo assim, em termos estruturais mesmo, né? Não é É, para saber assim mais no dia a dia, não. O que mudou? Antes, acontece na questão da posição do escritório de projetos. Quando eu entrei, o escritório de projetos ele estava alocado no centro de estudos da PGE e ele trabalhava de uma forma muito setorial, assim, com demandas menos Uhum. importantes, enfim. E tava tendo assim um burburinho de cortar o escritório de projetos da organização porque não se via muito valor nas entregas. E daí, Sim. quando eu fiz o curso, assim, até com essa ideia, né, de trazer um pouco de resultado, tentar trazer mais projetos e ter entregas mais rápidas e mais confiança da autogestão e transparência das informações do que realmente estava acontecendo aqui no escritório. Aí foi aí que a gente instituiu, né, o framework do Scrum, começamos a trabalhar dentro daqueles moldes das reuniões, das sprints, e daí a gente ganhou um novo posicionamento dentro da instituição. Hoje a gente está vinculado ao gabinete do procurador-geral, que é o maior alto escalão da organização, e a gente ganhou um destaque muito positivo, assim, né, de autonomia, de trabalhos muito mais impactantes para a organização. Então, porque no serviço público é muito difícil, por exemplo, você realizar um bom trabalho e você ganhar uma promoção por isso, assim, né? Uhum. Sim, sim. Mas uma gratificação de fato salarial, mas em questão de reconhecimento de trabalho e posição, e trazer um pouco dessa questão de reconhecimento das ações e dos projetos realizados aqui foi da água para o vinho, digamos assim, né?
Não, e de cara você salvou o escritório de projetos, que para nós do time de gestão Exatamente. de projetos já foi um feito e tanto, né? Não deixou morrer Foi. e acabou melhorando bastante o trabalho aí. Só para a gente entender, vocês trabalham com demandas, projetos, os tamanhos variam muito, como é que é a rotina aí? Então, a gente, no começo, a gente trabalhava com uma série, porque na verdade é o escritório de processos, projetos e estratégia. Ele Sim. começou como escritório de processos em 2017 e a gente foi mudando um pouco a natureza das demandas que surgiam aqui, mas eram demandas. O que aconteceu antes? Antes a gente atendia demandas dos setores, que eram tanto para mapeamento de processos, como desenvolvimento de um relatório de Power BI, por exemplo, ou Uhum, então demandas bem específicas para ajudar na atividade finalística aqui da Procuradoria. Hoje, a uhum, gente agora tem um direcionamento dessa demanda, a gente fez um planejamento estratégico, né? E com base nesse planejamento estratégico, a gente tem projetos estratégicos de gestão para aquele ano para institucionalizar. Então, hoje a gente faz relatórios de Power BI, desenvolvimento disso, e isso é o que a gente mais usa o Scrum, porque como é um desenvolvimento de fato, foi onde deu sim. mais match, assim, sabe, para a gestão, porque é uma coisa que realmente é muito dinâmica, a gente não tem como vislumbrar o resultado final daquilo, e a gente precisa fazer entregas e manter a transparência do que está sendo feito junto com o alto escalão aqui da PGE, e foi sensacional, assim, o resultado. Foi muito Entendi. bom mesmo. E hoje vocês estão usando assim o Scrum em geral para tudo, ou existe algum tipo de demanda ou projeto que pode eventualmente ter uma natureza diferente? Vocês usam uma abordagem mais tradicional ou vocês conseguiram encaixar tudo com o Scrum aí? Sim, alguns projetos exigem uma abordagem tradicional, porque aqui no estado a gente trabalha muito com processos de licitação. Então, Sim, às vezes, para algum projeto que a gente tem que adquirir, algum tipo de solução, ferramenta, a gente precisa fazer todo aquele levantamento do que tem que ser, as especificações técnicas, e acaba tendo um modelo mais preditivo, assim, né? De sim. definição do cronograma, como que tem que ser, por uma questão legal, assim, né? Mas hoje, já em questão de legislação, a gente está mudando um pouco isso, tem novas atualizações nesse sentido que dá mais liberdade para a gente acertar melhor nessas aquisições, porque até se a gente for entrar Uhum. nesse mérito, a quantidade de soluções que a gente adquire por licitação, e por ser nesse modelo preditivo de, às vezes, isso demora 1 ou 2 anos, já se mudou completamente a necessidade daquilo, Sim. então tem um custo para o Estado e a gente está tentando mudar isso, assim. Mas para todas as outras demandas, a gente está usando o Scrum e tendo um bom resultado, assim, né? Do que a gente consegue fazer. Ah, que legal. Eu também já trabalhei no serviço público uma época, e É, de fato essa questão da licitação às vezes é uma dificuldade. É claro que a gente tem que seguir, obviamente, porque é o que garante, né, a questão das coisas serem feitas certinho, mas ao mesmo tempo a gente precisa de achar soluções que são mais é, ágeis mesmo, né, para usar o é. termo aí que a gente tá falando tanto aí. E outra dúvida, você está dentro de um escritório de projetos ele pode ter, né, diferentes formatos, o pessoal que trabalha, né, dentro dos projetos pode estar dentro desse escritório, pode estar fora. Como é que é isso aí? Por exemplo, para a gente criar, né, para vocês aí criarem um relatório de Power BI, como é que é essa equipe? As pessoas estão aí com você, elas estão em outros departamentos? Como é que funciona isso? No começo, sim, a gente, na verdade, está até ganhando um upgrade da equipe agora, até pela questão da valorização de trabalho, né? Então, o que Sim, acontece? Antes era eu e mais uma estagiária, e a gente contava com o apoio de um contrato de consultoria. Então, a gente tinha 4 consultores alocados com algumas horas e que a gente podia contar com eles para fazer o desenvolvimento de alguns tipos de relatório. Então, eles eram o meu time, digamos assim, né? O meu time sim. de desenvolvimento. Então, eu Uhum, fazia muito essa questão. Eu conversava com a autogestão, definia as prioridades de desenvolvimento e levava isso para o time de desenvolvimento para eles fazerem. Aí eles mensuravam ali como que o tempo, o que era possível fazer, o que não era para fazer. Tinha esse reporte, né, para para alta gestão, para eles saberem daquilo, e na outra sprint a gente fazia uma entrega, assim, né? Daquilo que foi desenvolvido. Então, esse era o meu time. Aí agora a gente vai estar recebendo uma equipe maior, a gente vai receber mais 2 servidores. E até eu estou estruturando isso agora, como é que eu vou realocar essas pessoas dentro desses projetos e como que a gente vai fazer a dinâmica. Mas em tese a gente mantém assim esses eventos das reuniões. Isso foi uma coisa, na verdade, que uma das coisas que mais deu valor é isso, assim, da gente ter as reuniões e as entregas muito bem definidas, assim, em datas. Tipo, a cada 15 uhum, dias eles sabem que a gente vai ter um reporte, a gente faz as reuniões
toda segunda-feira, toda sexta-feira. Essa questão da frequência e da constância dos encontros e serem mais rápidos e mais objetivos foi uma coisa que fez bastante diferença, assim. Sim, essas reuniões segundas e sextas-feiras são alguns dos eventos do próprio Scrum ou não? Isso, a gente faz meio que o planejamento da demanda na segunda-feira, né? Porque é Sim. que assim, não dá pra. Eu sei que tem várias coisas assim que a gente faz que não tá 100% no Scrum. Sim. Eu tive que dar uma certa adaptada, porque aqui a gente Uhum. tem que ter tem muito aquela questão da documentação, tem que estar tudo muito bem documentado, e eu acabo não dando tanta autonomia assim para a equipe, eu acabo fazendo esse papel de puxar mais as coisas, mas o que acontece? Uhum. Eu converso com o pessoal, priorizo a demanda, levo isso para a equipe no mesmo dia, no início da tarde, né, para já passar para Uhum. eles o que tem que ser desenvolvido. Na segunda-feira, então, eles fazem a mensuração dessa demanda e começam a Uhum. trabalhar nisso meio que na terça-feira. É assim, dependendo do projeto que a gente está trabalhando, a gente aumenta ou diminui as sprints, né? Mas geralmente na sexta-feira a gente faz uma reunião para saber como é que foi aquela semana. O evento que a gente não tem do Scrum é o Daily, porque o que Uhum. acontece? Eu tive muita dificuldade porque hoje a gente está com a equipe meio híbrida. E Sim. daí a gente até tentou fazer remoto, mas a gente não acabou dando muito certo. Então a gente teve Uhum. dificuldade com isso, a gente acabou retirando essa etapa, mas a gente faz daí depois na sexta-feira uma conversa para ver o que foi feito, né? E isso é levado para o gabinete na próxima semana. Quando isso é levado para o gabinete, depois da reunião, a gente faz uma retrospectiva para saber o que poderia ter sido melhor naquela semana, como é que foi da operação, das entregas, e tem uma reunião com o procurador, né, que é responsável pelas demandas, que faz uma análise dos resultados daquela semana. Então, isso a gente também separou. A questão da operação, como que a gente pode melhorar, que a gente discute internamente, e a questão dos resultados que foram atingidos, se aquilo estava dentro da expectativa ou não. Entendi. Então, assim, para toda sprint, né, vamos supor que ela possa ser semanal ou quinzenal, É, existe no fim desse processo, se ela for semanal, no fim da semana, me parece que há uma avaliação, né, do que foi feito por você, que é a Product isso. Owner aí, e a avaliação pelo cliente final mesmo acontece na semana subsequente. Então, apesar de não acontecer Isso. na semana, é algo que sempre acontece, assim, eles estão sempre validando aquilo que foi feito na semana anterior. Perfeito, isso Tá, mesmo. entendi. E aqui é importante a gente pontuar, né? Isso que você falou de não seguir ao pé da letra. A Mariana sabe o que é o Scrum, sabe como ele foi criado, como ele é de fato ali, mas eventualmente existem dificuldades para a gente conseguir implementar tudo. E por mais que o Jeff Sutherland e o Ken Schreiber digam que se você não usa alguma coisa, aquilo não é Scrum, na verdade isso já trouxe um benefício muito grande. Acho que isso que eu tento mostrar para as pessoas nas diversas interações que a gente tem com quem está usando, porque o fato de não ser o Scrum perfeito não significa que não gerou muito valor, né? E se você fica Sim, naquela de ou eu faço tudo ou eu não faço nada, você acaba não fazendo nada e não saindo do lugar. Então a gente consegue mapear de alguma maneira, talvez não, né, com toda a perfeição do mundo, mas a gente consegue mapear uma planning, existe um planejamento, existe sim. uma sprint review que de certa forma está um pouco dividida, né? Porque É, você, enquanto owner, avalia num dia, o cliente avalia no outro, existe uma retrospectiva, e a dele pode ser que algum dia, né, dependendo a da gente forma como for consiga. a configuração, você implemente aí, né? Sim. É isso mesmo. E os backlogs, vocês usam esse conceito de backlog também, do Sim, Scrum, usamos etc? bastante. A gente usa o Trello, na verdade, né? Hoje a gente Ah, usa sim, bastante o Trello, então a gente até tem Só um minutinho. Opa. sem problema. A gente usa o Trello para separar e definir isso, assim. Por exemplo, a gente tem ali os eventos, então o que está para entrar eu coloco em backlog e especifico bem as demandas que são o que as ideias, porque às vezes, como a gente está trabalhando também com criação de relatório, tem muitos insights, muitos insights. Então, às vezes, nas discussões mesmo, a gente vai anotando aquilo, depois eu passo um pente fino, né? Ajusto isso melhor e a gente se debruça um pouco sobre isso para entender de fato, que às vezes na reunião não dá muito tempo, de qual é o valor daquilo, se aquilo entra como prioridade, se aquilo não entra como prioridade. E Uhum. daí, depois dessa avaliação, a gente joga ali para a fila de produção, ali com os desenvolvedores, né? E daí a gente tem ali uma outra coluna no Trello, onde a gente coloca o que está sendo feito e é onde a gente controla um pouco os status dessas demandas. E daí tem uma questão também, como a gente tem que ter uma prestação muito grande de contas, principalmente porque envolve um recurso público, dos consultores, então eu tenho que ter um controle muito bom dessas horas, do que está sendo feito,
isso também é uma coisa que acaba engessando um pouco, sabe? Eu preciso ter isso muito bem detalhado. Então, eu separo essas entregas, meio que um relatório de incrementos, digamos assim, do que foi feito em cada semana. E eu tenho Uhum, esses, para não ficar uma coisa muito poluída e ter, tipo, vários incrementos por uma semana, eu faço um resumo mensal, sabe? E coloco ali uhum. mês a mês o que foi entregue em cada mês. E daí, final do ano, eu faço um relatório da entrega de valor do que foi aquilo e uma especificação de preço e quanto que aquilo custou, assim, sabe? Para cada tipo de Uhum. projeto e cada tipo de desenvolvimento por uma questão de, enfim, avaliação mais estratégica da PGE sobre aquele investimento. Sim, e as próprias necessidades de onde você está, né, fazem com que outras coisas tenham que ser colocadas e o próprio conceito de framework permite isso, né? O Scrum ele é simples e a gente acaba às vezes tendo que acrescentar outras coisas, porque não dá para quando você está lidando com dinheiro público não ter um controle muito É, fino ali dos custos do dinheiro que está saindo. Quer dizer, isso em qualquer circunstância, mas né, numa seara pública isso ainda acaba sendo mais importante, né? E vocês, então, pelo que eu entendi, de alguma forma você consegue manter nessa cadência de sprints, está sendo sempre entregando alguma coisa de produto final, né? Quer dizer, se a gente está falando de sim. relatório de BI, a gente não está pensando só em entregar a especificação. No final, você está conseguindo sempre gerar Sim. o software mesmo, né? O resultado ali, né? Sim, às vezes é muito bom isso, porque a gente consegue controlar até a expectativa do cliente, assim, às vezes é pedido, por exemplo, para fazer algum tipo de customização, ou trabalhar com algum tipo de tabela de dados ou banco de dados. Nem sempre isso é fácil, a gente mensura que talvez a gente consiga fazer, por mais que aquilo não seja entregue naquele dia, tem uma satisfação ali do que, qual foi o Uhum, problema, o que aconteceu, se aquilo é possível, se aquilo não é possível, e isso ajuda muito a trabalhar essa questão da expectativa do cliente, sabe? A gente trabalha um pouco uhum. nessas premissas, que a previsão que a gente fez no início não necessariamente vai refletir na entrega daquele produto de fato. Então, isso ajudou bastante a trabalhar isso, até para não ser uma coisa, a gente se programar para só trazer aquilo de novo, ou se aquilo de fato foi feito depois de um mês ou um período muito grande. Então, a gente vai fazendo interações pequenas e o que a gente consegue ir entregando, a gente já vai incorporando dentro dos relatórios. Você falou uma coisa bem bacana que muita gente, quando a gente fala do uso de uma abordagem mais adaptativa, em que você não faz um planejamento e faz um compromisso com algo muito grande no início, a tendência é a pessoa falar assim, mas meu chefe não aceita isso, meu cliente não aceita isso. Mas muita gente não se liga no que você acabou de dizer. À medida em que você tem incrementos, né, entregues de uma maneira mais frequente, essa desconfiança, né, que a chefia, o seu cliente, seja lá Uhum. quem for, ela vai diminuindo. Porque ela fala, tudo bem, igual você falou, pô, a gente pensou que ia ser uma coisa, não foi, porque foi mais complexo do que a gente imaginou, mas você está lá, você está sempre apresentando, sempre de uma maneira muito constante, apresentando produto, né? Que é o que ele quer mesmo Sim. utilizar. E eu acho que isso vai desarmando um pouco, né? Essa coisa Sim. de não aceitar, porque ele está vendo que a coisa está fluindo, né? Não, perfeito. E isso, assim, é claro, né? Isso existe em todo lugar. É um desafio tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Mas eu percebi muito isso, assim, como aqui é uma organização que por conta também, né, da forma como as coisas se estabelecem, do organograma, as coisas eram muito orgânicas, né? Então tem mudança muito de gestão, a gente enfrenta muito essa questão de mudança de pessoas representando os setores, muda governo, muda todo mundo, as cadeiras estão sempre girando, é muito difícil a gente manter a constância de um processo, né? Principalmente de Uhum. comunicação e de condução e gestão dessas demandas. Então isso trouxe realmente muita confiabilidade, por isso que a gente conseguiu ganhar muito destaque, porque nessas horas a questão da transparência e uma boa comunicação fazem toda a diferença. E foi uma das principais conquistas que a gente conseguiu com o Scrum, assim, de ter essa confiança, esse elo de confiança do nosso trabalho junto com a autogestão e um caminho muito claro onde, assim, não é muito raro ter um ruído de comunicação da forma que a gente está conduzindo. Assim, se acontece alguma coisa, é percebido muito rápido. Então a Uhum. gente consegue adequar e adaptar isso de uma forma muito rápida. Entendi. E esse trabalho que você faz hoje, né, a criação desse produto, você chegou a executar ele aí dentro da procuradoria sem o Scrum de uma outra forma no passado? Sim, no começo a gente, eu lá no iniciozinho, quando a gente estava começando a fazer as entregas, a gente tentava entregar os relatórios. O que a gente percebeu é que o relatório ele não refletia nada da expectativa do cliente, assim, era uma coisa
Assim, Uhum. pedia A, a gente entregava B, porque o entendimento era totalmente diferente, porque era feita uma reunião sobre aquilo, era pedido tudo, aí a expectativa do cliente era que tudo aquilo que foi discutido na reunião tivesse ali à vista no relatório e de uma forma que não tinha nem sido, porque é muito difícil trabalhar isso, um Sim. desenvolvimento, a pessoa, ela tá imaginando na cabeça dela como ela vai ver aquilo depois, e é muito Uhum. difícil, e quando tu trabalha isso durante a construção, a visão dela vai vindo aos poucos e vai se aproximando da visão do desenvolvimento, sabe? Então não é aquela Uhum. coisa, pá, o pessoal vai entrando na mesma linha, né? Sim, Então, realmente, isso é bem discrepante, assim. é quase uma analogia, talvez, né? Quase como um jogo de golfe, né? Eu não jogo golfe, mas eu tenho uma ideia de como funciona. Você não acerta a bola de primeira, né? Você joga, ela chega Sim. mais perto do buraco, vai, e é o que você está falando, à medida em que as interações vão acontecendo, as iterações e as interações, né? As coisas vão ficando mais claras para todo mundo, e eu acho que só isso já vale, né? Porque às vezes a gente não para pensar o tanto de dinheiro que se gasta, né? Por justamente a gente fazer as coisas que não atendem ao cliente final, ainda que você tenha uma especificação, ainda que você esteja, digamos, protegido de alguma forma, o fato é que há frustração para todo lado, há tentativa de culpabilizar para todo lado, porque você não Ah, consegue sim. atingir aquele resultado mesmo, né? É. É. O que eu Uma ia outra coisa, comentar. pode Oi, falar, por desculpa. favor, pode Não, é falar. porque parece uma coisa boba, assim, mas eu acho que a grande sacada da metodologia ágil, que eu acho que é aquela coisa, é um conceito tão simples que as pessoas demoram tanto para assimilar e que eu vejo que, assim, literalmente, para 70% dos problemas que a gente tem de execução aqui da PGE, ele serve, que é o conceito do Uhum, faça aos poucos. Pega, sim. assim, a gente às vezes encara, assim, programas e projetos muito complexos para executar. Um grande exemplo, a Uhum, LGPD. Quando veio aqui sim. para o estado, meu Deus do céu, a correria, todo mundo se desesperou, gente. E qual que é o conceito da metodologia ágil? Faça aos poucos. Se você não consegue ver o resultado final daquilo da tua empresa, comece implementando aos poucos, vai se adaptando, vai fazendo etapas. E às vezes parece que isso, oh, meu Deus, faz todo sentido. E que é basicamente uma metodologia ágil, né? E isso também é uma questão, né? As pessoas acham que é uma coisa muito difícil, que é uma coisa muito disruptiva, né? Mas na verdade é Uhum. o básico, né? É simples. Esse projeto está com você aí também, esse da LGPD? Da LGPD, a gente tem, né, no caso, um papel, né, isso já bem definido que passou, assim, pelo app no início, né, porque na hora do desespero eles jogam para o escritório de Sim, projeto. resolve aí, né? Mas, sim, sempre vem, assim, mas não, a gente tem hoje uma encarregada, né, que é o papel responsável por conduzir esses projetos de LGPD, e até foi feito um curso até aqui, que foi ministrado sobre LGPD conduzindo como metodologia ágil. Então, Ah, na legal. verdade, não era nada, não, nada novo, era pegar, mostrar o que que é a metodologia ágil, o que que é o Scrum, esses conceitos, e trazer os conceitos do que é LGPD, né, e mostrar para o servidor como que ele, na verdade, pode combinar os dois, né. Sim. Então, e daí é um pouco que está sendo também tentado ser usado aqui também para conduzir isso pela encarregada, né? De quebrar isso em etapas menores e implementando isso em poucos grupos, assim, né? Sim, legal. Uma outra curiosidade é quando a gente tem um departamento em que tem poucas pessoas trabalhando, como é o seu caso, até que está crescendo Sim. agora, né, É. por fruto desse seu trabalho, mas muitas vezes a gente tem muitos papéis e pouca gente, né? Então, assim, Uhum. você foi a pessoa, pelo que eu entendi, que levou o Scrum para aí, então, de certa forma, tinha aquele papel de Scrum Master, você é a pessoa que prioriza as coisas, então tem aquele papel do Product Owner. E você optou, no que diz respeito à certificação, eu acho que você acabou fazendo a de Product Owner, né? Eu fiz as duas. Você acabou fazendo as duas, né? Você fez as duas. Fiz. É. E qual que foi primeiro? Eu fiz a primeiro a de. Na verdade, eu vi que isso aí foi por uma questão. Eu vi em pesquisas de mercado que acaba sendo, né, mais conhecida, né, a de Scrum Master. E daí eu fiz essa primeiro. Mas eu Sim. vi que às vezes o meu papel aqui ele é muito parecido com o do Product Owner. Então eu resolvi fazer também, assim, né, a prova e ter a certificação, porque eu gostei, eu me identifiquei muito com esse papel. O fato de tu priorizar e estar sempre preocupado com o valor daquilo, sabe? Eu acho que é um papel indispensável, assim, na organização, na condução de um projeto como esse. Porque eu vi como é muito fácil se perder ao longo das discussões também. Às vezes Uhum. as discussões ficam tomando um rumo e tu acaba se prendendo a alguma peça ali do desenvolvimento que aquilo não vai trazer tanto valor para o projeto naquele momento. Então tem alguém ali que está preocupado em garantir isso, sim, sabe? Uhum. Sim, sem dúvida, é verdade. E aí você optou também por, né, fazer a DPO para ter É, essa.
essa dupla personalidade aí dentro. Dupla personalidade, é. Até porque, assim, hoje estou aqui, né? Eu estou num cargo comissionado, então eu estou gostando muito dessa experiência de estar no serviço público, mas, enfim, não é uma coisa temporária, né? Às vezes muda com as gestões de governo e pode ser que isso com certeza vai agregar no meu currículo para continuar na minha carreira, né? Digamos assim, Sim. vendo a minha projeção pensando em carreiras e não em cargos, né? Então eu busco sempre manter essas especializações ou conhecimentos de coisas que eu gosto de fazer ou que eu já tive alguma experiência fazendo aquilo, né? Uhum, legal. E de fato você teve a experiência de É. Scrum Master ao levar a metodologia para aí, né, o framework para aí, também a de PO ao atuar no dia a dia aí como PO. A gente trocou algumas mensagens, né, no Uhum. LinkedIn, porque a gente estava falando, né, de como que o Scrum tinha influenciado de alguma forma o seu trabalho, e você citou outras duas coisas, a gente falou muito, né, do uso no seu Sim, dia a dia aí, mas você falou também que é um assunto que tem despertado muito interesse, e você teve também a oportunidade de falar a respeito dele aí, né, em algumas sim. oficinas, em alguns webinars. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Existe um espaço aí dentro da Procuradoria para esse tipo de coisa? Então, a gente tem o centro de estudos, né, que é um lugar que está sempre preocupado em trazer capacitação para os servidores, né? Então, Uhum, eles fazem um planejamento, né, para trazer capacitações, treinamentos para os servidores de matérias que estão mais quentes, ou então que eles veem que existe essa necessidade. Então, sempre uhum, existe a necessidade de capacitar nessa área de gestão, né? Porque a gente vê que é um problema, enfim, até para melhorar um pouco a atuação do servidor, a questão de captação de recursos, enfim, tudo isso. Mas a gente aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem um laboratório de inovação do estado. uhum, E esse laboratório, ele ajuda muito assim os servidores a se conectar com tendências de inovação do serviço público e enfim, entender um pouco mais de inovação aberta, métodos ágeis e outras ferramentas que podem te ajudar na tua atuação e encontrar soluções para problemas públicos, né? Que às vezes não é uhum. fácil, às vezes é muito complexo e às vezes depende muito de interação em redes, né? E eles facilitam muito esses processos, esses fluxos, assim. Então, dentro do laboratório de inovação, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre métodos ágeis, porque eu me cadastrei como voluntária e eu tinha certificações. Isso foi após eu Uhum. tirar as certificações do curso. E daí, como eles viram isso no meu currículo como diferencial, não era muito comum, assim, dentro dos servidores, assim, ter essa certificação, eles acabaram me chamando para falar em alguns webinários. A gente conversou com o pessoal de Rondônia, conversou com pessoas de outros estados para trazer um pouco do que é os métodos ágeis falado por um servidor que trabalha na prática um pouco com isso, que era o que eu estava tentando trazer ali para o escritório na época. Então, eu trouxe um pouco das minhas experiências e falando a verdade, assim, né, sem muita, enfim, enfeites, digamos assim, da Uhum. realidade e também dizendo um pouco também dos desafios que foi, né, que é o que a gente enfrenta no dia a dia sobre isso, que é o que interessa muito também ao público e contar as noções básicas, né, que é mais para desmitificar essa ideia, né, de que é uma coisa muito aquém do serviço público, que é uma coisa que dá para implementar, né, não é que às vezes tem muito essa noção de que não é uma coisa para serviço público. Métodos ágeis e serviço público não combinam entre si, mas na verdade eles se precisam, né? Sim, é justo o contrário, né? É. É verdade. É bacana, né, é interessante, né? E eu acho que assim, a carreira, né? Você falou de uma coisa interessante, né? Você fez muita coisa aí, o seu trabalho é importante, mas a gente tem que sempre pensar também no longo prazo. E as certificações, elas, de certa forma, elas são algo que vem e vão ficar para sempre. Isso vai abrindo porta, né? Tem gente que, Uhum. assim, para você é muito claro que ter participado, né, desses grupos, dessas discussões, foi uma coisa importante na sua carreira. E eu acho que algumas pessoas, às vezes, não conseguem enxergar o quão importante isso é. E não percebe que, às vezes, numa conversa que você teve hoje com uma pessoa, que amanhã você vai ter uma oportunidade de trabalhar, ou Ah, que ela sim. vai ter uma oportunidade de trabalho, né? É nesses acidentes que acontecem, às vezes, assim, que grandes oportunidades surgem. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar preparado. É aquela história, né? Da sorte, Uhum. ela favorece quem está bem preparado, porque aí tem essa Sim. oportunidade, você estava preparado, e pode ser que um belo dia isso se transforme numa outra oportunidade mesmo para você, né? Com certeza, porque é aquilo que acontece, né? O seu nome começa a ser associado com essas coisas, né? Por exemplo, se tu tá sendo visto falando sobre isso, as pessoas vão lembrar, ó, fulano sabe sobre isso. Se surgir uma oportunidade de trabalho nessa área,
as pessoas fazem o link, né? Sem falar no networking, de tu estar no espaço aberto, conversando com várias pessoas de vários interesses sobre esses temas, realmente agrega muito. Eu percebi muito isso, assim. Até, por exemplo, hoje eu estou aqui como escritório de projetos na PGE. O fato de eu ter participado desses webinários, dessas oficinas e trabalhar no laboratório de inovação, me abriu muitas portas com outros setores, então outras secretarias, outros órgãos de governo. Então hoje eu conheço pessoas de vários lugares que antes eu não conheceria, eu poderia ficar aqui fechada na minha bolha, mas hoje isso facilita tanto o meu trabalho quanto até esse conhecimento, assim, né, do que está sendo feito hoje no Estado. Não, legal. Então ajudou um bocado, né? Quer dizer, você salvou o escritório de projetos, as coisas melhoraram, os sistemas, eles estão agora, de fato, funcionando da forma como deveriam, né? Para que as pessoas realmente tenham o melhor uso, isso te ajudou a fazer network. Acho que a gente acabou falando de muita coisa. E o melhor, eu acho que quem está assistindo, né, essa entrevista agora, vai perceber que a gente não ficou falando de buzzword, a gente não ficou falando de um bando de termo técnico que ninguém sabe o que é. Então, dá para você pegar um framework que até, de certa forma, é um pouco técnico, mas implementar isso de uma forma leve, de uma forma quase que natural, igual você falou, né? É o básico, é o que deveria ser feito, e às vezes a gente aqui complica demais, né? Coloca muita coisa e acaba dificultando o trabalho mais do que facilitando. Tem alguma coisa que você queria acrescentar, Mariana, em relação a esse processo como um todo, que de repente eu tenha esquecido aqui? Acho que a gente já falou de muita coisa, mas se você tiver algo aí para acrescentar. Não, eu acho que seria mais isso, assim, realmente eu acho que frisar essa importância da certificação, porque é uma coisa, né, não deixar de buscar conhecimento, eu acho que isso faz toda a diferença, e eu gostei muito, tanto que agora eu estou no seu curso de PMP, né, Sim, sim. não parei de buscar, porque eu me frustrei com algumas pós-graduações que eu fiz, mas, assim, eu acredito que não deixa de ser um conhecimento relevante, mas eu vi realmente a celeridade que foi da certificação para mim, né? Na questão de ter o conhecimento ali compilado e conciso para aquilo ser uma coisa mais prática, para tu assimilar aquilo de uma forma mais rápida e conseguir pôr em prática. E como foi o reconhecimento de ter essa certificação, de ter esse conhecimento, foi muito rápido para mim, sabe? Então eu recomendo demais e continuarei buscando esse conhecimento e tentar fazer a diferença e aprendendo cada vez mais para poder implementar isso independente de onde eu estiver, né? Não, obrigado por ter lembrado disso aí, que você falou de duas coisas que eu sempre bato muito na tecla e vou aproveitar a sua fala aqui. A primeira é essa questão da rapidez mesmo, né? A certificação. Porque a certificação, por que eu acho que ela tem um papel interessante? Porque, gente, não dá para se certificar, dessas 3 certificações, seja PSM, seja PSPO ou seja PMP, não dá para certificar estudando por alto e lá fazer. Vai dançar, não vai passar. Não então, vai assim, passar. você precisa se preparar de fato. Então, o conhecimento você vai ter. E a certificação, muitas vezes, ela vai ter um peso muito maior do que se você, às vezes, gastar 18 meses ou 12 meses fazendo uma pós-graduação. Nada contra as escolas, mas a gente está falando de certificações internacionais, a gente está falando de modelos que já foram validados não só no Brasil, não só no seu estado, né? Não só na escola que funciona aí no seu estado, mas no mundo inteiro. Então, é o que você falou, a celeridade. É rápido, é mais barato, né? Tem gente que fala assim, pô, mas a certificação sei lá... É muito mais barato, você vai colocar, são $150 a PSM, são $200 a PSPO. Se for transformar isso para dólar, vai dar mil e poucos reais. Mesmo a PMP, que é mais caro, são $555, você vai dar quase R$ 3.000. Tudo bem, mas uma pós-graduação, se você for fazer uma boa pós-graduação, nas top do Brasil, isso vai ser 30 mil, 40 mil reais. Então, assim, né, nem se compara e te dá esse resultado mais rápido. E a outra coisa é que esses mundos não precisam de brigar, né? Igual a Mariana falou aqui, ela começou na agilidade, está indo com uma certificação que é, digamos, um pouco mais tradicional, mas que se modernizou muito, né? Que é a PMP. E eu tenho certeza que você já deve estar né, vendo que lá tem muita coisa de agilidade também. Isso é. Não existe mais esse mundo estanque, né? Em que eu sou do time A ou do time B. A gente, como você mesmo disse, aí dentro você tem projetos que têm um perfil mais preditivo, outros que têm um perfil mais ágil, e isso é o que vai ser o natural para todo mundo atualmente, né? É isso. Beleza. Então, Mariana, obrigado mais uma vez, né? Queria te agradecer aqui, você ter separado um pouquinho do seu tempo aí. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar. Valeu mesmo aí por esse Obrigada, papo viu? que a gente bateu. Imagina, tchau, tchau. Tchau, tchau.